Então, estamos em mais uma aula da EBD, da nossa classe de batismo. Então, sejam todos bem-vindos, que você possa pegar sua caneta, seu lápis, sua borracha. Não esqueça de pegar a lição. Aquilo que vamos falar está nas suas lições da escola bíblica, que você está estudando, então, para o batismo. É muito importante prestar atenção e é muito importante corrigir. Por quê? Porque esses ensinos são fundamentos para a sua vida cristã. Tá bom? Então vamos lá? Vamos começar hoje. O nosso estudo é sobre Trindade. Vamos lá? Pergunta número 1. Será então que em vez de um único Deus nós temos três? Explique. Na sua folha vai ter lá sim ou não. Então, será que então que em vez de um único Deus nós temos três deuses? Não, nós temos um único Deus só. Tá bom? Então você vai colocar não temos três deuses. Tá bom? E explique. Então, baseado em dois textos. Deuteronômio 6,4, que diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Tá? E Efésios 4,6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, a explicação é um único Senhor, um único Deus. Tá? Tá ali a resposta, não. É um único Deus pré-existente em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É muito importante você entender o quê? Entender como que a Trindade funciona na palavra de Deus, tá bom? Você vai entender então da seguinte forma, eu vou dar um exemplo para você. Então imagine o Sol. O Sol, você tem o Sol, quando você olha para o Sol, você vê o quê? Você vê o Sol. Mas o Sol, ele tem o quê? O Sol, o seu calor e tem a sua luz. Então, para você, como que poderia ser um exemplo de Trindade o Sol? Então, o Sol seria Deus, a luz do Sol seria Jesus e o calor seria o Espírito Santo. É uma forma de entendermos, então, um só Deus pré-existente em três pessoas, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos lá, pergunta 2. O que podemos entender a partir da palavra façamos nos textos abaixo que nós vamos ver? Então veja só, Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos é singular ou plural? Plural. Então, como que façamos sendo um só? Né? Então a ideia aí é a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e sobre de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Tá bom? Resposta, que é a presença de Deus, Jesus, o Espírito Santo presente aí. Então façamos palavra no plural, que significa a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá bom? Gênesis 11:7. Outro texto que vamos ver, você vai observar então que ele vai estar destacando também o plural, tá bom? Então vamos lá. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Está falando então ali da presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na Torre de Babel, tá bom? É a ação de intervir de Deus através da presença de Jesus e do Espírito Santo também, tá bom? Vamos comigo agora, pergunta de número 3. O Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho? Respostas lá e você justifique o porquê. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá confirmar também 2 Coríntios 13:13. Observe que algumas Bíblias ele está no versículo 14. Então eles pegam e dividem o versículo 13 em 2 e algumas traduções trazem no capítulo 13, versículo 14, tá bom? Observe na tua como que tá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E mais um texto. Esse outro texto não está na tua lição. Eu gostaria que você colocasse aí também 1 João 5:7. Pois há três que dão testemunha no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Resposta para nós: o Espírito Santo é igual a Deus Pai e a Deus Filho? Sim! Não há superioridade, não há distinção entre eles na questão
de eles serem comparados aos três, tá? Não tem um superior, o outro inferior. A questão deles é a ação daquilo que eles realizam, tá bom? Então, é igual e acabou, tá bom? Vamos lá? Pergunta 4. Leia o texto de João 14, 16 e 17 e verifique quem da Trindade participa. Esse é muito interessante. Quando você pega o texto da palavra, você tem que entender que você tem que prestar atenção. Por isso que você que está nos assistindo, participando dessa classe de batismo online, eu queria que você tivesse um tempinho para você fazer o seu tempo a sós com Deus de oração, você fazer uma meditação na palavra, uma leitura na palavra e um momento de adoração. É muito importante um devocional. É muito importante a gente ter tempo para Deus. Nós vamos deixar que o Espírito Santo nos ensine a palavra. Mas para isso você precisa dar tempo, tá bom? Então vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, quem participa aí? Jesus. Então, Jesus, quem eu? Jesus rogará ao Pai e ele vos dará. Então, é interessante você observar que Jesus sempre está remetendo o que ele faz ao Pai. Então, antes que ele pudesse ir à cruz, o que diz aos discípulos? É importante que eu vá, porque se eu não for, o Pai não vos enviará o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é aquele que nos dias de hoje é o que nos convence, o que mostra, o que nos ensina. Então, Jesus aí é o que participa, pedindo e falando que é importante que ele vá para Deus, para que Deus possa enviar o Espírito Santo. Tá bom? Então, a resposta? Jesus. Pergunta 5. Mostre nos textos abaixo a distinção entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá bom? Então, Deus aí todos com letra maiúscula, tá bom? Observa aí. Isaías 63, 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conheça, e Israel não nos reconhece. Tu, Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Então, Deus aí é Pai. Próximo texto, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê, o que acontece? Não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi entregue por nós. João 14, 26. Mas o Consolador, Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Então aí o que é? O Espírito Santo Consolador. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo, nosso Consolador, Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor. Tá bom? Pergunta 6. Como você entende a Trindade? Escreva com suas palavras. Eu fiz um recorte do início da nossa lição. Então vamos lá, gente. A última pergunta, número 6. Como você entendeu a Trindade? Escreva com suas palavras. Eu fiz um recorte do início da lição. Na tua lição, então, tem essa explicação para que você possa colocar qual é a sua opinião, como você entendeu. Mas eu deixei uma resposta, caso você não tenha feito, para você copiar aí, tá bom? Então a resposta é: como você entendeu a Trindade? A doutrina da Trindade afirma que há um único Deus em essência, existente eternamente em três pessoas distintas e coiguais, manifestadas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É muito importante você compreender, então, a lição Trindade. Por quê? Porque você já estudou Deus Pai, você já estudou Deus Filho e já estudou Deus Espírito Santo. E agora a gente faz um resumo, um apanhado, para mostrar então que os três são o único Deus, tá bom? Então fica aí, confira, que você possa ter aproveitado esse tempo especial e que a gente possa dar continuidade aos nossos estudos. Deus abençoe, que você possa ter força e continuar firme. Até mais!